Renan, como enfrentar o crime organizado? E acrescentaria, o Brasil hoje já é um narco-estado? Começando no final da pergunta, o Brasil está num processo avançado para se tornar um narco-estado. Um modelo mexicano, um modelo colombiano de narco-estados, ou de repúblicas na América Central, que são casos clássicos. E ele está num modelo avançado porque ele tem dois tipos de ocupação. Uma a ocupação horizontal, que é a ocupação territorial, que quem faz a maior parte das vezes é o Comando Vermelho, mas, por exemplo, aqui na Baixada o PCC também faz. E há também a ocupação vertical, e ela é a ocupação nas instituições, dentro das polícias, dentro do mercado financeiro, dentro de ONGs, dentro da imprensa, dentro da política. Isso já está acontecendo. Quando você vê esses dois modelos, horizontal e a vertical, acontecendo, e a infiltração ficando em âmbito nacional, como a gente vê com o Comando Vermelho, e quase ao topo de quase todas as instituições como o PCC, nós podemos falar com um certo grau de segurança que a gente está quase lá. Estamos quase lá. Como enfrentar? Nós temos que dar a eles um status anômalo. O que é o status anômalo? Nós queremos trazer para o Brasil o conceito do direito penal do inimigo, que é um jurista alemão dos anos 80, o Günther Jacobs, que esteve na Suprema Corte na Alemanha, ali no Tribunal Constitucional deles, que dá um status diferente. Se você é membro de uma facção, isso pressupõe, então, que você está em permanente cometimento de crime, porque você não reconhece a autoridade do Estado, e, portanto, você vai permanentemente violar direitos humanos. Quando você faz ocupação de um território e estabelece sua própria lei, você está negando a lei brasileira. Então, o que se pressupõe, por exemplo, que você não tem mais, vamos dizer, certas prerrogativas na hora de se defender que um cidadão normal vai ter. Se eu sou vou dar um exemplo aqui, se eu sou um assaltante não faccionado, eu tenho um direito penal. Se eu sou um assaltante ligado a uma facção, eu tenho um direito penal do inimigo. Porque ao ser membro de uma facção, eu não reconheço mais a lei brasileira. São dois elementos diferentes. E aí você não tem, por exemplo, a presunção de inocência. Se a polícia te pegou e você está catalogado como membro do Comando Vermelho, você vai preso na hora. E a lei tem que ser muito dura e o direito tem que ser muito rápido. Com esses instrumentos, e aí com o Estado coordenando as forças policiais, coordenando a Polícia Federal, e quando necessário as Forças Armadas, você tem que fazer, de um lado, a reocupação territorial do Brasil, ou seja, nós temos que tomar, todos os morros estão aqui na Baixada, o próprio Porto de Santos, que em grande medida é ocupado por agentes do próprio PCC, que sabem e obtêm informações ali dentro para poder colocar seus contêineres no navio e mandar a droga para fora, é ali onde está o faturamento do PCC, e institucionalmente usar COAF, Polícia Federal para cruzar dados, e aí você pegar o faturamento deles e você debelar, vamos dizer, as derivadas das quadrilhas, que é, por exemplo, vou dar nomes aqui, a REAG, que era uma empresa no mercado financeiro que usava derivativos oriundos de recurso do tráfico, ou festas de funk, MC Rian, que foi pego agora, amicíssimo do Neymar, já que estamos falando de Baixada da Santista, que usava os shows dele para lavar dinheiro. São duas operações que nós temos que fazer. Uma para debelar o faturamento e outra para recuperar os territórios. E eu acho que isso e a gente estou num programa de alta qualidade, isso terá um efeito civilizacional no Brasil, um efeito quase fundador, porque a gente refunda a ideia de um Estado que atende o que é necessário. E as pessoas vão marcar. Se a gente conseguir fazer isso num governo, nós vamos marcar o Brasil como antes e depois. Antes e depois de um regime que olha o Estado como um ente que tem um papel fundamental na vida dos brasileiros na garantia da segurança. E aí a segunda etapa, que é o que eu chamo de desfavelização, que é tornar aquelas pessoas que vivem hoje sob o comando do crime em cidadãos brasileiros de verdade. Coisa que eles não são titulares de direitos. Então nós vamos fazer isso acontecer. Aí entra uma questão que envolve uma boa parte da direita e que eu estou aliviado agora, quando você descreveu, porque eu conheço o direito penal do inimigo e acho ele perfeito. O que é muito distante de considerar a facção criminosa brasileira como organização terrorista, fazendo com que você possa ter uma ingerência de outro país na nossa vida, na nossa sociedade, porque os patriotas, e eu acho incrível uma pessoa se intitular patriota e prestar continência para a bandeira americana, ou enfiar uma bandeira de Israel no fiofó e sair numa passeata. Mas o mais importante, Renan, é que as pessoas esquecem, a máfia americana não é organização terrorista. Os Estados Unidos nunca consideraram. Facção criminosa é uma coisa, e acho perfeita a sua posição. Só que aí tem um risco. Eu queria só que você pensasse comigo nessa questão do risco. Primeiro, o Brasil, e eu já tive gente aqui, deputados federais que vieram aqui, que vieram aqui, falaram o seguinte: não pode mais criar outros órgãos, criar mais polícia. Por quê? A minha pergunta foi: existe um projeto que está engavetado há 15 anos na Câmara Federal, transformando a Guarda Portuária em Polícia Portuária. Os Estados Unidos devem ter hoje, a nível vamos falar de governo federal, umas 10, 12 agências para combate ao crime. E concorrentes, inclusive, entre elas. E elas não têm essa divisão rigorosa de competência.
O ICE é só aquela que tem cara feia, mas você tem um serviço de imigração que tem poder de polícia, você tem polícia de fronteiras, e eu ouvi isso de um militar. Guarnecer fronteira não é problema nosso. Nosso é defender o país. Nós tínhamos que ter uma polícia de fronteira federal. Vocês têm alguma coisa no programa de vocês que diga a respeito a isso? Porque aí fica uma indagação naquilo que você falou. O SNI também dizia, durante o golpe militar, quem era comunista, quem era terrorista, quem era isso, quem era aquilo. E a gente sabe que os caras eram praticamente semi-analfabetos, os caras do SNI. Era tudo milico truculento. Prenderam 3 estudantes de engenharia na porta do Mackenzie em 1967, chegaram para o delegado e falaram assim para ele: material subversivo, era um livro sobre bombas hidráulicas. O delegado quis prender os caras da Polícia do Seco na época. Então, como é que você pensa em relação a isso? Você também é contra mais instituições? Você tem uma visão que a gente tem que fazer como, por exemplo, os países desenvolvidos que têm várias agências trabalhando, porque isso gera até uma concorrência entre elas para quem mostra mais serviço? Ou você acha que tem que ser o modelo que está aí, que a gente já viu que não funciona? Olha, a gente tem um modelo hierarquizado e engessado, e quando a gente fala, por exemplo, em inquérito policial, é mais engessado ainda e não funciona, tanto que o grau de eficácia que nós temos, a taxa de resolução de homicídio no Brasil é baixíssima. Nos Estados Unidos, quando a gente estava dando exemplo aqui, você tem aquela coisa, às vezes tem um policial de um condado, ele tá com um caso na mão, ele vai pegar o bandido, de repente chegam uns federais e pegam dele. Tira da competência. Porque eles concorrem. Eles concorrem, inclusive, por vezes, eles nem compartilham as informações da investigação com o outro, que um quer ganhar do outro na hora de pegar o cara. Então você tem até essa disputa institucional, que aqui no Brasil ela fica prejudicada. Então o modelo de inquérito policial no Brasil é muito, muito ruim, é muito, muito lento nisso. E eu creio sim que a gente tem que ter essa concorrência interinstitucional e não tem problema nenhum em criar áreas especializadas de atuação. A gente gosta muito disso, a gente está falando muito em fronteira, até porque a gente não vai conseguir derrotar o PCC só aqui no Porto Santos se eu não atuar lá no Mato Grosso do Sul. Nós temos que atuar nas duas áreas. E em todas as outras áreas em que entra a droga ou em que entra a arma, que torna, vamos dizer, funcional o trabalho do crime organizado. Então, isso não seria de maneira alguma um problema. E sobre a questão da definição do inimigo, do jeito para o inimigo, a legislação que a gente tem que passar, ela tem que ser cristalina, para não dar nenhum espaço para que haja interpretações extensivas de quem é o inimigo. Critérios objetivos para definir se o cara é faccionado. O que é uma facção e o enquadramento das facções. Por exemplo, você fala, a facção tem essas características, tudo muito definido, para você pegar apenas as facções criminosas, e aí depois a própria Polícia Federal, junto com a BIM, que seja, estabelecer, não, aqui está o PCC, aqui estão os agentes do PCC, e aí os órgãos estaduais, o Ministério Público e as polícias, eles podem fazer as investigações e falar, olha, esse sujeito aqui está enquadrado dentro do PCC, esse sujeito está enquadrado dentro do Comando Vermelho. Porque a gente não pode incorrer, volto a colocar uma coisa que é muito comum no Brasil, que é a zona cinzenta. A zona cinzenta é o que gera as interpretações extensivas e o abuso de poder. Me permita, só uma colocação em relação a essa que você está dizendo. Um jovem adolescente que é apanhado com uma porção de droga e é levado ao presídio. E é preso. Ao chegar no presídio, ele é imediatamente cooptado pela organização criminosa, pelo PCC. E se ele não aderir, morre. Ele acaba aderindo até por uma questão de sobrevivência, dentro do presídio, dentro da cadeia pública. Na medida em que ele se filia a essa organização criminosa, ele entraria já nessa punição mais rigorosa por ser ligado a uma facção criminosa, que aquela foi uma alternativa para sobreviver dentro do presídio? De maneira clara, você está falando de um caso anômalo que existe, da cooptação dentro da cadeia. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer, se você estabelece o Estado de Direito em todas as áreas do Brasil, é acabar com a ocupação na cadeia. Isso é a primeira coisa. Se aquela pessoa ela está inserida numa escolha que é obrigada a fazer, e a real é, quando você entra numa cadeia no Rio de Janeiro, não sei como é que está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro você é obrigado a preencher um formulário e em que está descrito assim, ideologia. E a ideologia, você coloca Comando Vermelho, PCP, ADA ou outros, que pode incluir, por exemplo, PCC. E ali ou você se afilia na hora, ou você é apadrinhado, ou você coloca a facção qual você faz parte. Isso é uma situação anômala, que o direito ele tem que saber ligar. Se não fizer, morre. Hoje sim. Hoje sim. Agora, a forma como você vai interpretar isso, junto com o sistema de justiça, o sistema penal brasileiro, é diferente do cara que está no morro com uma metralhadora. Se a pessoa foi obrigada a se afiliar ali, é diferente dela estar em permanente cometimento de crime. Isso já foi abordado por outras nações que já tiveram, que é uma coisa comum em nações de terceiro mundo, suas cadeias tomadas pelo crime organizado.
Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é retomar as cadeias. Só para eu tive no Pernambuco uma cadeia. Você é a favor de presídio privado? Não, acho que isso faz parte. Eu sou a favor de parcerias público-privadas na gestão do presídio, na parte, por exemplo, de atividades econômicas ali dentro. Acho bacana, inclusive atividades profissionalizantes. Acho bom que tenha. Agora, faz parte do papel do Estado ter um monopólio da força. E gerir o presídio faz parte disso. Porque senão a gente... Veja, eu defendo que o setor privado tenha participação em muita coisa. Só que também, se a gente começar a abolir a ideia de que o Estado é capaz de fazer o básico, aí o Estado não serve para nada. E o Estado consegue fazer coisas básicas. Quando o Estado se organiza para fazer, sai direitinho. Também não é anômalo como a gente imagina. O Estado, em muitas áreas, não funciona porque o sistema de recompensas e incentivos, ele é viciado. Se a gente acerta o sistema de incentivos, ele funciona. Muito bem. Eu queria fazer mais um rápido intervalo, Renan. Nós voltaremos para o último bloco do programa de hoje. Passa muito rápido. Quando o programa é bom, Conteúdo passa rápido. Voltamos já.